Bem-vindo a todos! Na aula de hoje vamos aprender resumidamente tudo sobre a citologia, o estudo da célula. Vamos lá? A célula é a menor unidade viva de um organismo. Todas as células têm três coisas em comum, não importa que tipo de célula elas sejam. Todas as células possuem uma membrana celular, que separa o interior da célula, o citoplasma, um fluido gelatinoso, do ambiente, e DNA, o material genético da célula. Existem dois tipos de células. A primeira categoria são as células eucarióticas. Eles têm organelas, incluindo o núcleo e outras partes especializadas. As células eucarióticas são células complexas de ordem superior, como encontradas em plantas e animais. O segundo tipo são as células procarióticas. Elas não têm um núcleo ou organelas envoltas por membrana. Possuem material genético, mas não está contido no núcleo. Os procarióticos representam células individuais, que são organismos unicelulares, como as bactérias. Organelas referem-se a pequenos órgãos. As organelas são partes especializadas das células que têm tarefas únicas a realizar. Vamos começar com o núcleo, que é o centro de controle da célula. O núcleo de uma célula contém DNA, ou material genético. O DNA determina o que uma célula fará e como fará. A cromatina é a forma emaranhada e dispersa de DNA encontrada dentro do envelope nuclear. Quando uma célula está pronta para se dividir, o DNA se condensa em estruturas chamadas cromossomos. O núcleo também contém o nucleolo, a estrutura que fabrica os ribossomos. Depois que os ribossomos deixam o núcleo, eles desempenham um papel importante na síntese ou produção de proteínas. Fora do núcleo, ribossomos e outras organelas flutuam ao redor do citoplasma, que é uma substância semelhante a um gel. Os ribossomos podem vagar livremente dentro do citoplasma ou se ligar ao retículo endoplasmático. Existem dois tipos de retículo endoplasmático. Os rugosos têm ribossomos ligados a eles, enquanto os lisos não têm ribossomos ligados. O retículo endoplasmático é um canal fechado por membrana e usado para transportar substâncias como proteínas sintetizadas pelos ribossomos. Proteínas e outras substâncias emergem do retículo endoplasmático em pequenas vesículas onde está localizado o aparelho de Golgi, também conhecido como complexo de Golgi que recebe proteínas. À medida que as proteínas passam pelo complexo de Golgi, elas são adaptadas em formas que a célula pode usar. O complexo de Golgi faz isso dobrando proteínas em uma forma utilizável ou adicionando outras substâncias, como lipídios ou carboidratos, a elas. Os vacúolos são estruturas semelhantes a sacos que armazenam diferentes substâncias. Aqui, nesta célula vegetal, o vacúolo central armazena água. Voltando às células animais, você vê uma organela chamada lisossomo. Os lisossomos são coletores de lixo que absorvem partes danificadas ou desgastadas das células. Eles estão cheios de enzimas que quebram esse lixo celular. As mitocôndrias são organelas que são as casas de força das células vegetais e animais. Em um processo chamado respiração celular, as mitocôndrias produzem moléculas de ATP, que fornecem energia para todas as atividades celulares. As células que requerem mais energia têm mais mitocôndrias. Ao mesmo tempo, a célula mantém sua forma através do citoesqueleto.
O citoesqueleto consiste em microfilamentos que se cruzam e tubos ocos finos feitos de proteínas chamadas microtúbulos. Alguns organismos, como as plantas fotoautotróficas, o que significa que captam a luz do sol para obter energia, possuem células com organelas chamadas cloroplastos. Nos cloroplastos, ocorre a fotossíntese. Ele é verde porque tem um pigmento reflete esta cor chamado clorofila. As células vegetais também possuem uma parede celular fora da membrana celular que forma, sustenta e protege a célula vegetal. As células animais não possuem paredes celulares. Existem muitas outras estruturas únicas, apenas algumas células as possuem. Aqui estão apenas alguns. Nos humanos, por exemplo, as vias aéreas são revestidas por células que possuem cílios. Estas são saliências microscópicas semelhantes a cabelos que podem se mover em ondas. Esse recurso ajuda a prender as partículas inaladas no ar e expulsá-las quando você tosse. Outra característica única de algumas células são os flagelos. Algumas bactérias têm flagelos. O flagelo é como uma pequena cauda que ajuda a célula a se mover ou se impulsionar. As únicas células humanas com flagelos são os espermatozoides. Lembre-se de que as células eucarióticas são células vegetais e animais com núcleo e organelas envoltas por membrana, enquanto as células procarióticas são organismos unicelulares sem esses órgãos. Todas as células têm uma membrana celular, citoplasma e material genético. Embora apenas as células vegetais tenham cloroplastos, tanto as células vegetais quanto as animais possuem mitocôndrias. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Bons estudos a todos e foco nos principais aspectos de cada assunto. Até a próxima!